Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professora sempre cumprimentando nos três períodos, porque não sei qual período que vocês vão ver. Espero que todos estejam bem, que tudo esteja certinho. Vamos lá então para mais uma aula de matemática, né? Vamos falar sobre cubo da diferença de dois termos. Esse assunto chato que as pessoas estão dizendo, né? Mas a gente tem que dar continuidade. Então, vamos continuar com as nossas aulas online. Mais uma aula de matemática, vamos lá com a professora Sheila. Claro, como a sua professora sempre faz, vou revisar cada um dos assuntos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Por isso, para vocês gravarem bem na cabeça de vocês. Quadrado da soma de dois termos. Então, o que que a gente tem que fazer, né? A gente tem que gravar a nossa regrinha, né? No quadrado da soma, né? Faz-se o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Sempre mais. Quando a gente fala em quadrado, é tudo positivo, certo? Quando a gente fala quadrado da soma, né? Soma, positivo. Ok, galerinha? Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o segundo termo elevado ao quadrado. Bem tranquilo, né? Também o quadrado da diferença. Quando a gente fala em diferença é menos, hein? Vamos lembrar sempre disso. Então, o quadrado da diferença faz o quadrado do primeiro termo menos, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo menos o quadrado do segundo termo. Então, o primeiro termo elevado ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo menos o segundo termo elevado ao quadrado. Gravamos, né? Bem fácil também, são regrinhas fáceis da gente gravar. A gente tem que gravar a regrinha e gravar qual é a ordem dela, como é que ela está representada, certo? Temos também o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter um positivo e um negativo, né? E eu vou ter que resolver. Este é mais fácil ainda, né? Porque ele é bem simples. Como que a gente resolve, né? O produto da soma pela diferença resulta no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Porque sempre que eu vou fazer a resolução, a distributiva dele, né? Fazer passo a passo, eu vou anular dois membros e eu vou ficar só com dois. Vai ficar bem fácil, então, né? O primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Ok? Temos também o cubo da soma dos dois, da soma de dois termos. Quando a gente fala em cubo, a gente está falando em três, né? Quadrado a gente fala em dois, cubo a gente fala em três. A gente saberia que se a gente fosse resolver aquela operação, seria o primeiro que multiplica o segundo e o terceiro, o segundo que multiplica o primeiro, né, e o terceiro, e assim vai sucessivamente, o terceiro que multiplica o primeiro e o segundo, né? Seria eles por eles mesmo, eles por todos, né? Mas se eu fazer o primeiro multiplicando, porque eu tenho dois iguais, né? Eu posso fazer o quadrado da soma no segundo. Então, eu posso diminuir a quantidade de vezes que eu vou precisar distribuir. Mas, como todos os outros, eu tenho uma regrinha. Uma regrinha básica que vai me dar, se tornar mais fácil de eu resolver. Então, qual é essa regrinha? O cubo de uma soma faz-se o cubo do primeiro termo, né? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo elevado ao quadrado, e mais o cubo do segundo termo. É tanta coisa, né? Mas ele, na prática, se torna bem mais fácil, como mostra ali, né? A gente tem ele aqui, ó. Ele vai se tornar bem mais prático pra gente, tá? Então, ele é bem fácil, não é difícil. E, é claro, né, no livro de vocês tem muito pouca coisa. Então, nós vamos falar do livro, mas a gente vai lá e vai ver novamente, né? O cubo da diferença de dois termos. Esse é o nosso assunto de hoje, né? Até agora a gente revisou tudo que a gente viu. Agora vamos falar do que realmente é, né? Consideramos o produto notável x menos y elevado à terceira potência. Observe, se eu fosse multiplicar tudo isso daqui, né, aplicando a propriedade de mesma base, biriri, barará, 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 eu vou aplicar a regra do quadrado da diferença, porque isso daqui, né, é um quadrado da diferença de dois termos, né?
Então, se ele é o quadrado da diferença, eu posso aplicar a regrinha lá, né? O primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, que é a nossa regrinha. Agora, se eu fosse resolver tudo isso daqui, que eu resolvi, ó, esse multiplica esse multiplica esse multiplica esse. Agora, este multiplica este multiplica este multiplica este. Vai me dar isso daqui, ó. Vai me dar isso daqui pela multiplicação dos polinômios, ok? Eu vou transformar ele na forma irredutível, porque eu tenho números, né, que são iguais. Este é igual a este é igual a este, certo? Então, eu tenho polinômios iguais. Então, eu vou transformar ele na forma irredutível. Então, teremos que x menos y na 3 é igual a x a 3 menos 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado menos y na terceira. Cubo da diferença de dois termos. O que a gente entendeu sobre isso? Vamos para a nossa regra, né? Já sabemos que o cubo da diferença de dois termos é a mesma coisa pela forma distributiva, a gente vai ter isso daqui, né? Que a na terceira menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b na terceira. Essa, a gente compreendeu que o nosso resultado chega nisso daqui. Agora, vamos para a nossa regrinha, porque a regrinha é que é importante. Porque a gente gravando a regrinha, a gente vai conseguir resolver sem passar trabalho, né? Agora, escreva a regra do cubo da diferença de dois termos. O cubo do primeiro termo menos, é a única vez que é menos, tá, gente? 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, né? Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo elevado ao quadrado, mais menos o cubo do terceiro do segundo termo. Ai, confuso, né? É só a gente olhar aqui, ó. O primeiro termo elevado ao quadrado, ao cubo, desculpa, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo elevado ao cubo. Ok? Agora ficou mais fácil. A gente conseguiu compreender melhor. Observe e tire suas conclusões. Essa daqui eu vou deixar para vocês verem. Olha que interessante isso daqui. O que a gente compreende disso daqui, tá? Quero que vocês vejam e eu quero que vocês me respondam no caderno o que vocês observaram. Essa é uma atividade. Eu quero que vocês me respondam no caderno com a observação que vocês compreenderam disso daqui, ok? Lista de atividades para fazer, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar, assim como a gente fez na soma, né? No cubo da soma, agora vamos resolver no cubo da diferença. Mesma coisa, certo? Aplicando as propriedades aqui, façam pela regrinha. Quero ver se vocês conseguem resolver pela regrinha. Resolvam pelas regrinhas as atividades, ok? A correção das atividades da aula anterior. A professora também botou passo a passo, tá? Então, vamos lá. Aqui está a correção passo a passo, ó. Então, a professora fez, ó, o primeiro, vamos lá, na letra A, o primeiro termo elevado ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado mais o segundo elevado ao cubo. Tá aqui. E assim vai sucessivamente todos eles. Os que têm número é que é um pouquinho mais chato, que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, porque a gente vai precisar resolver, ok? Mas estão aqui todas as correções. Tá? Toda a correção da atividade que a professora fez com vocês está aqui. Dúvidas? Entrem em contato, como sempre digo. E a professora, com certeza, está à disposição para tirar as dúvidas. Dúvidas estou à disposição, como acabei de falar. Mandem foto da atividade feita no caderno, né? Podem postar lá no Moodle, tá? Bom estudo a todos, é claro, né? E hoje eu vou terminar deixando uma mensagem para vocês, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Excelente mensagem, né? Excelente frase, né? Toda vida que a gente aprende alguma coisa, sempre que a gente
tem um pensamento que vai ser diferente, ela cresce um pouquinho. E a nossa mente se esbanja, né? Cria novos espaços para a gente crescer cada vez mais. Beijo no coração de vocês, galerinha!